Dois grandes ex-jogadores que lançam uma luz perturbadora sobre a batalha enfrentada por mulheres vítimas de violência e que buscam justiça. E não se trata de um caso isolado, mas de um reflexo de uma realidade preocupante que permeia a maioria das sociedades ao redor do mundo. Conhecido pelas pedaladas, o menino da Vila, Robson de Souza, o Robinho, tornou-se um dos atacantes brasileiros mais celebrados dos anos 2000. Mas passou de ídolo a condenado por estupro coletivo. Daniel Alves mostrou por quase 2 décadas que um jogador de futebol não precisa de protagonismo para ser um craque. O ex-jogador hoje carrega na carreira um crime: estupro. Estrelas do futebol que perderam o brilho, mas lançaram luz a um enfrentamento diário no Brasil e no mundo: a violência contra a mulher. A cada 24 horas, 8 mulheres sofrem algum tipo de violência. O caminho da vítima, desde a conscientização para a realização da denúncia, é doloroso e muito desafiador no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Mas a denúncia é importante para que se faça justiça, como nos casos dos ex-jogadores Robinho e Daniel Alves, acusados de estupro. Do sucesso à prisão. Eles eram exemplos de talento, esforço e desempenho, mas se transformaram em criminosos. A idolatria por esses antes ídolos mudou de figura. A imagem dos jogadores é vista de forma vergonhosa. Eu acho que ele tem que ser condenado sim, foi um crime que ele fez, ele não tem que estar impune nisso, então não tem que passar pano, Ele está errado e ele tem que pagar por esse crime que ele fez. O estupro no Brasil não é certo, ele tem que ser preso, mas isso não muda a história que ele tem no Brasil aqui também, que o Robinho é o melhor que nós temos, mas ele tem que pagar porque ele fez, porque somos humanos, cada um tem seus erros, mas ele tem que pagar. Tem que ser na Itália mesmo. Ele fez o crime lá, então ele tem que fazer lá, porque a justiça brasileira é muito fraca. Então vai trazer ele pra cá, vai arrumar um jeito, vai soltar ele com fiança. Então ele tem que ser condenado lá e cumprir lá. Eu acho que não tem que ter diferenciação entre pessoa, não. De maneira nenhuma. Até o caso do Daniel Alves, não devia ter possibilidade de fiança pra isso, porque você está dizendo quanto custa você poder fazer um negócio desse. E dá uma sensação de impunidade, que você pode fazer o que você quiser e aqui não vai, ser aplicada a pena. Mas que bom que aconteceu isso. A prisão do ex-jogador Robinho, condenado por um estupro coletivo na Itália, e a saída da prisão de Daniel Alves, condenado em primeira instância por um estupro na Espanha, inundaram o noticiário esportivo do Brasil e do mundo. Para analistas entrevistados pelo documento Jovem Pan, os 2 casos emblemáticos não são apenas pela fama dos ex-jogadores, mas a real responsabilização de jogadores por crimes e atos de machismo. Esse crime ele é considerado hoje um crime hediondo, um crime grave. Cada vez mais casos têm surgido, principalmente porque as vítimas estão tendo hoje uma situação de maior apoio, possuem mais canais para que possam levar essas questões que envolvem propriamente o crime cometido para as autoridades. E outro ponto que é interessante, que envolve casos recentes de jogadores de futebol brasileiros no exterior, é a demonstração que no mundo todo a gravidade tem sido reconhecida. Então você tem toda uma corrente hoje em dia da sociedade brasileira que vê esse tipo de situação como uma situação grave. E também a interpretação dos tribunais, da justiça mudou. Hoje em dia você tem também casos onde a mulher se nega a praticar um ato sexual, mesmo que seja no último momento, como sendo também uma indicação de que, caso a vontade da mulher naquele momento não seja respeitada, que também pode se configurar numa situação de crime, numa situação de estupro ou numa situação de abuso. Robinho foi condenado na Itália a 9 anos de prisão por ter estuprado uma jovem albanesa com 5 outros homens.
Suas possibilidades de recurso se esgotaram no ano passado, quando o ex-jogador estava no Brasil, que não extraditava cidadãos brasileiros. A Corte Especial do Supremo Tribunal de Justiça decidiu, por 9-2, que Robson de Souza deve cumprir no Brasil a pena pelo crime de estupro coletivo ao qual foi condenado na Itália. O estupro no Brasil constitui hoje um dos mais graves problemas sociais e humanitários e propriamente em relação às mulheres. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pesquisa de 2023 aponta que a cada 8 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Porque cria impacto nos dias de hoje, e acho que não há um que discorde disso, a necessidade de se amparar o direito das mulheres. Mas não é aqui, não é hoje, não é nesse processo que isso vai ser versado, porque o tema é diverso. A solução é outra, como visto. E, portanto, não se pode, e é exatamente isso que a lei buscou impedir, permitir a impunidade do brasileiro que cometeu o crime no exterior simplesmente porque o Brasil não o extradita. Ele conta com 17 laudas, mas que pouco podem contribuir para o resultado do julgamento e para os fundamentos atrazidos. Os ministros do STJ não examinaram as provas e o mérito da decisão da Justiça italiana, mas julgaram se foram preenchidos todos os requisitos legais para que a pena de prisão seja cumprida no Brasil, conforme requerido pela Itália. Eu acho que é interessante aqui para a nossa análise falar dos efeitos da decisão que ele tomou em relação ao crime que ele praticou, até porque ele já foi condenado, né? O que acontece? Se ele estivesse ainda na Itália, quando houve a decisão da prisão, ele nem sairia de lá, nem poderia sair nem para nenhum país, estaria cumprindo pena lá. Ao vir ao Brasil, como ele é brasileiro, a justiça italiana não tinha como levá-lo para cumprir a pena lá, porque o Brasil ele não extradita próprios nacionais, que é o caso aí. A Itália até pediu a extradição do Robinho para ser entregue pelas autoridades brasileiras às italianas, para que ele cumprisse a pena lá. E o Brasil, por uma determinação da Constituição, não pode extraditar nenhum brasileiro nato, então não pôde entregar. E aí a justiça italiana tomou uma decisão que inclusive é importante para toda a justiça brasileira, uma inovação. Pediu que então ele cumprisse a pena no Brasil. Então chama-se homologação. Você pega uma decisão estrangeira e pede às autoridades brasileiras que homologuem, ou seja, que validem para que aquela decisão vale aqui e aqui ele cumprisse a pena. E por que é inovador? Porque nós não temos decisões anteriores no sentido de aceitar esse tipo de prática. E no caso do Robinho, houve essa aceitação, houve essa homologação no Superior Tribunal de Justiça. Então, não é só importante por conta dele ser responsabilizado pela condenação que recebeu. É importante até mesmo para casos futuros. Então, imagine só, né, se você tiver casos futuros onde brasileiros pratiquem crimes no exterior e voltem para o Brasil para que se proteger, para não cumprir a pena no exterior, que seria o que aconteceria no caso do Robinho. Vindo para cá, ele não cumpriria e não vai cumprir pena lá. Agora, a grande novidade, e é importante que a gente tenha, inclusive para a proteção dos direitos das mulheres, é de que, a partir de agora, a justiça brasileira começa a analisar a possibilidade de, então, já que não podemos entregar brasileiro para cumprir pena fora, para que ele cumpra aquela pena aqui no nosso território. De 2022 para cá, Robinho manteve uma rotina normal na Baixada Santista. Participou de uma Copa de Futevôlei e esteve em uma confraternização do elenco do Santos Futebol Clube. E durante uma de suas aparições na praia, um grupo formado por mulheres e homens pediu a prisão do ex-atacante. Os
advogados de Robinho também ingressaram com um habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal para impedir a prisão até que se encerrem as possibilidades de recurso. O ministro Luiz Fux foi sorteado relator do pedido, mas o pedido foi negado. A prisão de Robinho ocorreu um dia após a Corte Especial do STJ validar a pena imposta ao ex-jogador pela Justiça italiana. Ele foi preso pela Polícia Federal no prédio em que mora, no bairro Aparecida, em Santos, no litoral de São Paulo. Essa medida, ao validar, essa decisão, ao validar aqui no Brasil, né, a pena aplicada na Itália, abre possibilidade para todas e quaisquer situações. Abre possibilidade para que decisões estrangeiras a favor das mulheres valham em qualquer aspecto, não só a condenação final. Podem ser várias as medidas protetivas que podem começar a valer também aqui no Brasil. Essas que determinam distanciamento, essas que determinam que as mulheres têm direito a uma proteção especial. Todas essas medidas legais, a partir de agora, elas passam por uma análise muito diferente e muito mais favorável ao direito como um todo, à justiça como um todo e também aqui no caso, especialmente no caso das mulheres. Então, é um avanço que vai abrir várias possibilidades. O ex-jogador ficou 10 dias sozinho em uma cela de 8 metros quadrados para adaptação. Depois deste período, ou seja, desde o último dia 31 de março, ele passou a dividir com outro detento uma cela comum. Na penitenciária 2 de Tremembé, Robinho foi escalado por detentos para uma partida de futebol. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, o ex-jogador poderá participar, além dos jogos de futebol, oficinas de teatro, aulas de inglês, ações religiosas e sessões de filmes, seguidas de comentários. Onde Robinho cumpre pena é conhecido como Presídio dos Famosos. No local há detentos de outros casos de repercussão, como Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha Isabela, Christian Cravinhos, preso pelo assassinato do casal Richthofen, Lindenberg Alves, que matou Eloá Pimentel, Gil Rugai, condenado pela morte do pai e da madrasta. O crime de violência sexual coletiva pelo qual Robinho acabou condenado aconteceu em 2013, quando Robinho era um dos principais jogadores do Milan, clube de Milão, na Itália. Robinho foi condenado após ter estuprado, junto com outros 5 homens, uma mulher albanesa, em uma boate em Milão. A vítima, inclusive, estava inconsciente, devido ao grande consumo de álcool. Os condenados alegam que a relação foi consensual. Mas existem áudios em que Robinho confessa sexo com a vítima que foram reproduzidos em julgamento. As gravações feitas a partir de interceptações telefônicas de Robinho constam nos autos do processo julgado na Itália. Na transcrição, o ex-jogador conta detalhes explícitos do crime e debocha da situação da vítima no dia em que o estupro ocorreu. Por isso que eu estou rindo. Eu não estou nem aí. A mina estava extremamente embriagada. Não sabe nem quem que eu sou. Em outro momento, o áudio de Jairo, amigo de Robinho, confirma o que aconteceu naquela noite.